Bom dia. Vamos falar hoje sobre viver o nosso propósito. Aliás, viver o propósito de Deus para nós, né? Não aquilo que a gente acha que deve ser, né? Mas aquilo que a gente confirma na presença de Deus. Vou convidar a Cíntia aqui para a gente já começar orando. A gente vai falar hoje lá de... Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Quase que não entrei, mas deu certo. Graças a Deus. Eu vi que você entrou e caiu, né? Sei lá. É, mas vai dar certo. Vamos orar para a gente começar? Vamos. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, porque nós temos a oportunidade, Deus, de estarmos na Tua presença, Senhor. Nós temos esse privilégio, Senhor, de podermos nos achegar a Ti, Senhor, de Te buscar em espírito e em verdade, ó Pai, de ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, Deus. Paizinho, obrigada por essa manhã, essa live, Senhor, dessa manhã. Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Deus, que o Senhor venha revelar a Tua palavra, Pai, para nós, Senhor, e através de nós, para muitas pessoas que verem essa live, Senhor, que o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas, Senhor, e possa nos transformar por completo, Deus, porque nós queremos, Senhor, sermos igual a Ti, Senhor, nós queremos, Deus, o Teu poder nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. E Amém, amém. glória a Deus. Então vamos falar hoje sobre algo que a gente quase nunca fala, né? Assim, isso que é viver o propósito de Deus, né? Parece que é um assunto que a gente repete, que a gente, né, volta, mas são assuntos que a gente precisa se relembrar todos os dias, né? São detalhes da palavra de Deus, e se a gente não tiver o tempo inteiro se relembrando, voltando nisso, a gente acaba desviando, né, dessa verdade. E a gente vive qualquer outra coisa que não o propósito do Senhor mesmo, né? Propósito E para o assim, qual é uma Ele nos coisa que criou. também nunca acaba, né? É uma coisa Né? vai Até continuar a nossa falando. jornada terminar. Isso. Que, Pareceu que, uma boca gigante. que filtro é esse? É, não. Mas é isso, né, Cíntia? Todos os dias a gente fazer essa revisão, né, Senhor? A rota tá ok? Tá tudo certo? Estou no caminho certo? Ou não, pai, se eu tenho que mudar alguma coisa aqui, né? Dar essa liberdade, né? Pedir para o Senhor sondar a nossa vida, né? Isso é tão importante. Vamos ler o que diz lá em Efésios 4, a partir do versículo 21, que fala sobre isso, né? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente decide viver algo novo com o Senhor. Acho que a Cíntia caiu. Ou fui eu que caí, não sei. Deixa eu ver se eu convido ela. A Cíntia saiu. Deixa eu ver se eu convido ela aqui de novo. Para a gente entrar aqui na palavra. Vamos ler Efésios 4, a partir do versículo 21. Voltou aí, Santuca? Voltou, de repente eu desapareci, aí eu entrei. Caiu aqui, apareceu para mim que você tinha saído. Então, Efésios 4, a partir do 21. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se, olha só que forte nessa palavra, livrem-se, ou seja, liberte-se da sua antiga natureza, do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Então, assim, tudo que a gente vive, que é da nossa vontade, normalmente é contrário à vontade de Deus, né? Tudo que nos traz conforto, que nos traz, ai, que bom, eu gosto, nos traz prazer, normalmente é contrário à vontade de Deus para as nossas vidas, né? Porque a palavra de Deus diz que a vontade da nossa carne é contrária à vontade do nosso espírito, né? E o nosso espírito precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, para que a gente continue caminhando no centro da vontade do Senhor, né? E não se perca e não se corrompa, né?
E aqui no 23, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Isso daqui não é uma coisa para você fazer um dia só, né? E já tá, acabou. Para todo sempre já tá tudo certo. Não. Todos os dias a gente precisa se revestir disso, né? Todos os dias a gente precisa olhar para a nossa vida, olhar para as nossas atitudes e ver se elas estão coerentes com a vontade de Deus, né? Se está tudo alinhado realmente, né? Por isso que é tão importante a gente se renovar na presença do Senhor, né? Renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, renovar as nossas atitudes, as nossas motivações. Elas precisam ser purificadas pelo Espírito Santo de Deus todos os dias, porque muito facilmente a gente vai se confundir. A gente vai fazer essa confusão mesmo. O que é a minha vontade, o que é a vontade de Deus? O que é um propósito que eu estou buscando para viver e o que é o propósito que o Senhor já tinha para mim antes mesmo de me criar, né? Então, são perguntas que a gente precisa se fazer. E aqui no 25, ele continua: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o inimigo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus e o selo que ele colocou sobre vocês, para que o dia em que nos resgatará, não, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Olha que forte, né? E aqui ele fala mais alguns detalhes. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia, de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, assim, foi um resumo, né? Efésios 4 aqui, no final de Efésios 4, faz um resumo do que é a gente viver no centro da vontade de Deus, né? Que vai fazer a gente colher esses frutos, né? Os frutos da plenitude. Porque quando a gente vive o propósito de Deus, a gente encontra plenitude. Quando a gente vive a nossa própria vontade, a gente vive no engano, a gente... É como a gente estava conversando ontem, né, Cíntia? Quando a gente não arranja tempo para buscar a Deus, a ponto de a gente saber com certeza se a gente está vivendo o propósito dele, vai nos sobrar tempo para a gente viver uma vida confusa, uma vida distorcida, uma vida totalmente na contramão daquilo que o Senhor nos criou para viver, né? Enquanto você estava lendo aí, eu estava refletindo sobre uma vida de ilusão, né, que nós vivemos. Isso. Nós vivemos uma vida de completa ilusão, porque a gente vive uma vida que busca os próprios interesses. Nós queremos uma casa melhor, nós queremos não sei o quê, nós queremos mais dinheiro, nós queremos viagens, nós queremos... Cara, uma vida que busca os próprios interesses, uma vida de grande ilusão, porque não tem nada a ver com o que Deus tem pra gente. Que quando a gente vive no centro da vontade de Deus, a gente começa a entender o que Ele verdadeiramente tem para nós, o que Ele quer de nós. E Ele quer que nós vivamos como corpo. Cara, se Ele quer que a gente viva como corpo, né, como igreja, Ele quer que ao invés da gente, que a gente almeje uma big casa, que a gente almeje ajudar o nosso irmão. Isso. Ele quer Exatamente. O que ao amor invés da gente pelos perdidos, né? Ele quer que ao invés da gente pensar em viagens extraordinárias, a gente ajude a quem está do nosso lado a crescer, né, a se desenvolver, principalmente em Deus. Né? Não é que, oh meu Deus, não posso ter uma casa boa, não posso viajar, não é nada disso. Mas esse não deve ser o centro da tua vontade. O centro da tua vontade deve ser estar em Deus. Porque Ele é que vai te conduzir
Nossa, se ele quer que você faça uma viagem extraordinária, ele vai levar você para essa viagem extraordinária para você fazer algo extraordinário que ele tem para você fazer lá, Isso. né? Se ele quer que você tenha uma casa extraordinária, é porque ele quer usar a sua casa extraordinária para fazer coisas extraordinárias através da sua casa. Ou seja, tudo Isso. envolve ele e não Uhum. a nossa vontade de conquista e de bens e de viagens, né? Não envolve o nosso querer, envolve o querer dele. E aí É. me faz pensar mais ainda que como nós estamos fora do caminho do Senhor ainda, Como a né? gente facilmente se confunde, né, Cíntia? Como a gente Como... facilmente se perde, a gente se É, perde nos isso. nossos desejos, nas nossas vontades. Exatamente. Uma coisa que o Senhor tem falado muito comigo esses dias é justamente sobre isso, né? Cuidado para não ser entorpecida pelos prazeres dessa terra, dos prazeres dessa vida. Porque é assim que a gente fica entorpecida, a gente fica envolvida, a gente fica, nossa, deslumbrada com as coisas, né? O sucesso, né? Esse final de semana, naquele curso lá que a gente estava participando, foi falado sobre isso, né? Às vezes a pessoa consegue um pouco de sucesso na vida e, cara, ela só vive para fazer aquilo que ela tá com vontade. Ela só vive para desfrutar daquilo que ela acha prazeroso, né? Ela não quer se abdicar da vontade dela, ela não entendeu isso. Não, Então, ela e, começa. e é algo muito mais sério. Ela não olha para o lado, ela não olha para o próximo, ela só É, olha para o próprio umbigo, né? exatamente. Então, assim, Deus é Esquece da muito principal claro. Essas função, né? palavras, essas palavras que você separou trouxe muita clareza, assim, com relação a isso, né? De, tem uma das palavras que você colocou lá, que eu não sei onde é que está, mas que fala, né, que Jesus é o cabeça. E Uhum, quando o cabeça está no lugar certo, ele faz a junção correta de todo o corpo. E aí tudo trabalha, né, para o crescimento geral, para o crescimento de todos. Então, assim, cadê o nosso cabeça que não está fazendo a igreja crescer e se desenvolver como deveria, né? Nós uhum, crescermos e desenvolvermos como irmãos, como igreja, como comunidade, como deveríamos, né? exatamente. Tá faltando ele no cabeça, né? É, Nós estamos sim. sendo cabeça, E é nós estamos forte, sendo. né? Aquela frase que ele usa. Se nós não estamos pescando, se nós fomos chamados para sermos pescadores de vidas, e a gente preferir pescar peixes, né? A nossa vida vai entrar numa confusão, numa angústia, num peso, porque não existe plenitude, não existe vida plena, não existe vida efetiva se a gente vive fora da vontade de Deus. Pode até parecer uma vida abençoada, pode até parecer uma vida de sucesso, você pode até ter conquistado coisas aí na força do seu braço, ou que Deus, pela misericórdia dele, permitiu que você conquistasse. Mas se você não está no centro da vontade de Deus, se você não vive o propósito dele, o propósito de vida que ele tem para você, você vai viver de uma maneira pesada, você vai viver angustiado, você vai acumular confusão. É isso É. que aquele estudo diz, né? E ele relembra, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o mandamento básico do cristão, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, é Uhum, muito mais importante você investir no crescimento, no desenvolvimento do teu irmão, que é tu, né, que é corpo junto com você, do que isso. de fato em bens materiais, em coisas naturais. Uhum, é. A nossa vida, o nosso objetivo central, a nossa energia, o nosso foco não pode estar em coisas. Não pode estar em coisas que vão passar, que vão acabar, né? A gente precisa entender a nossa função, né? A função de nós como membros desse corpo. Qual que é a nossa função? O que que a gente pode fazer com excelência? Como é que a gente pode servir ao nosso irmão? Porque naquilo que nós somos bons, a gente ajuda o nosso irmão. Naquilo que o nosso irmão, quando ele está saudável, quando a gente contribui para a vida saudável dele, ou seja, para a plenitude dele, porque quando a gente vive o nosso propósito, a gente contribui para que o outro viva o propósito dele. E aí Exatamente. o corpo por inteiro funciona melhor.
Olha isso, né? Olha que forte. Quando a gente pensa sobre isso, a gente não tem como viver olhando para o nosso próprio umbigo. Não tem como a gente viver fazendo tudo pensando só na gente. Por quê? Porque a gente entende, cara, eu vou complementar, né? Eu nasci, Deus me deu dons e talentos que eu vou complementar para que meu irmão entre em plenitude. E com isso, eu vou colher bons frutos também. Ele vai colher bons frutos, porque eu estou vivendo a minha plenitude, e ele vivendo a plenitude dele vai fazer com que eu viva bons frutos, né? Que eu colha bons frutos disso. Então, assim, quando a gente entende isso, cara, abre um leque assim na nossa mente que a gente fala, cara, quanto tempo perdido, quanto Tá tudo recurso errado. desperdiçado. Tá tudo errado. Tá tudo Nossa, foi errado. uma palavra realmente confrontadora, né, Cíntia? Mas assim, cara, se não for assim, se a gente não tiver aberto para os confrontos que a palavra nos traz, porque a palavra ela é conforto, ela é verdade, né? Ela conforta a gente com a verdade dela, mas ela ao mesmo tempo confronta a gente com a verdade dela. Porque muitas vezes a gente não Não, está vivendo aquilo. e essa palavra aí fala o tempo todo, né? Seja verdadeiro, fala a verdade pro seu irmão. E essa é uma verdade que nós estamos falando aqui agora, para todo mundo que está ouvindo, né? Deus tem muito mais. Ele quer que a gente trabalhe na edificação do nosso irmão, na edificação da igreja, né? Do corpo. Não é para bens materiais, para usufruto nosso, né? Nossa vida não é para usufruto nosso. Uhum. Nossa vida ela foi paga, ela foi comprada com um alto preço, preço de sangue, sangue precioso, sangue do próprio Deus, por todos nós. Então, nossa vida não é para uso fruto nosso, é para uso fruto de Deus, né? E para o que Ele quer cumprir em nós, que é edificar o corpo, edificar a igreja. Eu tenho batido na minha cabeça uma palavra que eu ouvi de que Jesus, ele não vem buscar uma noiva que não esteja madura, Uhum. né? Ele não quer se casar com uma criança. Ele quer se casar com uma noiva madura, que entendeu, que reconheceu e que vive um crescimento exponencial, né? Porque quer Uhum. Jesus, Submete, né? quer se casar. Oi? Se submete ao Senhor, a palavra dele, para poder crescer. A gente não cresce se a gente já Exatamente. achar que a gente já está no topo, se a gente achar que a gente já está fazendo tudo certo sempre. A gente não existe espaço para o crescimento. Se você já está no máximo que você poderia estar, se você acredita nisso, você não vai buscar o crescimento, você não vai É crescer, aquela né? história, é aquela história do copo cheio, né? Se o seu copo já está cheio, não tem como se Isso, você já está tão encher cheio. dele. Exatamente. Então, assim, uma palavra que, em nome de Jesus, que traga o confronto para que traga a libertação, né, Cíntia? Que a gente Amém. possa permitir ser confrontada pela verdade do Senhor, mas que isso nos leve para um novo patamar de amadurecimento, de crescimento, de poder florescer. A gente só vai florescer vivendo o propósito do Senhor. A gente só vai dar aqueles frutos que o Senhor já sonhou que a gente daria se a gente vai vivendo para Ele, se a gente viver assim, com essa vida que realmente abre mão da nossa própria vontade. E a gente precisa fazer uma escolha, a gente precisa decidir isso. Ninguém pode decidir isso por nós. A gente precisa entender e falar, cara, Deus, eu abro mão. Eu abro mão de tudo que eu acho que eu consigo fazer sozinha, de tudo que eu posso achar que é o melhor para mim. Eu abro mão porque eu quero ter certeza no Senhor. A certeza da minha vida tem que estar no Senhor, naquilo que o Senhor já planejou, que o Senhor tem para mim. Para isso a gente precisa se render todos os dias, né? Como a gente sempre fala aqui. A gente está desapegado, né, das coisas naturais, das coisas materiais, porque a gente sabe que é passageiro. E agarrar com mãos fortes o que vem de Deus, porque Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida que nos leva de volta ao Pai. É a vida verdadeira, né, Cíntia? Fora do Senhor, a gente vive uma vida de engano,
que muitas vezes nos dá prazer, muitas vezes nos traz a vanglória, por quê? Porque eu conquistei, porque eu fiz, eu consegui, eu fechei aquele negócio, e a gente vai ficando cheio de si mesmo, né? E um coração que está cheio de si mesmo não tem espaço para estar entusiasmado, para Não estar tem, cheio do Senhor. exatamente, não tem espaço para que Deus encha, né? Exatamente, são Não coisas tem como. contrárias, né? Se você já está completa de si mesmo, como é, né? Deus ele não vai ter espaço ali. Agora, quando a gente abre mão, quando a gente se derrama, quando a gente derrama a nossa vida diante do altar do Senhor, ele encontra espaço para encher. Ele encontra um cenário ali, né? Propício para que ele encha. E quando a gente está cheio dele, a gente só vai viver para ele, a gente só vai querer agradar a ele, a gente só vai querer buscar conhecer mais dele para colocar mais em prática, né? Daquilo que a palavra de Deus está falando. E para finalizar, Cíntia, para a gente orar, é o Salmo 127, né? Salmo 127 fala sobre Salmo 27, 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. E é isso, se não for o Senhor que vai estar edificando a nossa vida, todos os dias ali limpando, purificando, perdoando, lavando a nossa vida, realinhando as nossas veredas ali, a gente vai estar construindo, construindo, correndo, desesperado, dando a nossa vida, dando nosso sangue para algo que não vai ter propósito, vai ser em vão. Vai ser em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Se o Senhor não estiver no centro, gente, tudo que a gente pensar, fizer, desejar, focar, a nossa vida vai ser em vão. Vai ser para nada. Eu fico pensando assim, né? É a mesma coisa da nossa casa, né? Se Deus não estiver ali, se Deus não estiver nos guardando, não adianta a gente colocar todo tipo de alarme, de Uhum. defesa, de segurança, nada adianta. Nada de É o que ele está querendo dizer aí, né? Se o Senhor não é pela cidade, se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Por quê? Porque não adianta você botar o sistema mais moderno de segurança e vigilância, que se Deus não estiver ali, vai ruir, vai vai ser cair. em vão. Em vão, é tudo em vão. Exatamente. E no 2 diz, é inútil trabalhar tanto. Cara, essa palavra é muito forte, né? Porque o que a gente vê hoje é isso. São pessoas desesperadamente correndo atrás de coisas, correndo atrás de conquistas, correndo atrás de, né, de ganhar dinheiro, ganhar sucesso, ganhar fama, ganhar. E aqui no versículo 2 diz, é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Olha que forte, né? Olha só. Quando a gente vive no centro da vontade de Deus, as bênçãos vão, a gente vai atrair a nossa vida, o nosso viver, Eu né? acho que a gente tem que Focado no trocar Senhor, o nosso atrai as desespero, né? coisas. Nós temos que trocar o nosso desespero. Ao invés de ser por conquista, por trabalho, tem que ser por Deus. Nosso Amém. desespero tem que ser por Deus. Por conhecer e prosseguir em conhecer e se encher e se transformar. E tem que ser por Deus. Porque Ele Amém. dá aos que dormem, né? Ele dá aos Amém. dele enquanto Isso. dormem. Isso é muito forte, ou Exatamente. seja, Muito é forte. assim, descanse em mim. É descanse em mim. Eu que vou prover todas as coisas. Me busca, né? Gasta o seu tempo, a sua energia em mim. Porque eu é que vou te dar todas as coisas. Descanse em mim. Por isso que ele fala, enquanto dorme, né? Porque Enquanto enquanto você dormem, descansa porque não nele, tem nada a ver conosco, Cintia, não tem nada a ver com a nossa força, não tem nada a ver com a nossa inteligência, não tem nada a ver com os nossos títulos. Não tem nada a ver, a gente precisa entender isso. Enquanto a gente acreditar que são os nossos títulos, a nossa inteligência, a nossa força, a nossa riqueza, o nosso dinheiro, que faz alguma coisa, que controla alguma coisa na nossa vida, vai ser tudo em vão. Vai ser tudo em vão. Quando a gente entende que não, é o Senhor é o cabeça. Cristo é o nosso cabeça. Né? Por isso que a gente precisa se render a Ele todos os dias. Para que Ele tenha a liberdade de, conduzir. Ele que conduz. Ele que é o nosso condutor.
né? Não é a gente que vai ditar a nossa agenda, a nossa programação de vida, nossas viagens, a nossa tudo. É tudo conforme o Senhor for nos direcionando. Porque Ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono dos nossos dias. Ele tem um controle absoluto sobre tudo. Enquanto a gente não entrega a nossa vida por completo a Ele, e a gente se rende para que a gente faça aquilo que Ele está nos chamando para fazer, a gente vai viver uma vida de confusão. A gente vai viver uma vida de peso. E às vezes a gente nem entende porque, meu Deus, parece que eu estou patinando, eu corro, 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 eu dou minha vida, eu dou meu sangue e não saio do lugar. Porque é Forma isso, né? errada. Em vão. É a forma errada, né? Ao invés de você ir e se entregar a Deus, né? Buscar com toda a sua força, com toda a sua energia, com todo o seu desespero, buscar em Deus, porque Ele tem a única resposta e a única solução para sua vida. Não, você está aí se desgastando. É a forma errada. Andando em si. Exatamente. Nadando, nadando e morrendo na praia. É isso, cara. Glória a Deus por essa palavra, né? Glória a Deus por Deus ter trazido essa luz, né? Que Ele tenha liberdade de continuar ministrando, porque tem muito mais, né? Quando a gente entende que cada palavra na Bíblia vai mudar uma parte inteira da nossa história, se a gente estiver aberto, se a gente estiver rendido a isso, é muito poder de Deus ali para Ele derramar, para Ele liberar sobre as nossas vidas, né? Que Ele encontre em nós esse coração sedento, esse coração desesperado por mais dele, né? Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Senhor Jesus, nosso Rei amado, Deus poderoso, queremos te agradecer por essa palavra, Deus, tão forte, Pai. Tão profunda, Deus. Tão confrontadora mesmo, Deus. Mas que vai nos levar para uma vida de liberdade, uma vida de plenitude no Senhor. Se a gente quiser entender, se a gente quiser decidir, Deus, viver realmente os teus propósitos para nós, Pai. Em nome de Jesus, continua ministrando essa palavra de Efésios 4 e o Salmo 127, Deus. Continua abrindo o nosso entendimento, continua trazendo sabedoria do alto, Deus, sabedoria dos céus para as nossas vidas, Pai. Nós precisamos de Ti. Nós desejamos, Deus, aprender mais de Ti, Pai. Nós não aceitamos mais viver uma vida vazia, uma vida de engano, uma vida de ilusão, Pai, que só foca nos nossos próprios interesses, Pai. Em nome de Jesus, liberta-nos disso, Pai. E ajuda-nos, Deus, a caminhar, sempre buscando viver cada vez mais no centro do Teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Glória a abençoe. Deus. Amém. Um ótimo dia para todos nós. Amém. Até terça que vem, se o Senhor permitir. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Amém. Beijo. Tchau. Até a próxima.